O que o narcisista realmente sente quando ele é totalmente ignorado? Das vezes ele pode demonstrar uma impassividade, até um ódio que é totalmente sutil. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O narcisista ele é uma pessoa, na maioria das vezes, que precisa de elogios constantes para que ele possa validar aquilo que ele tem vontade de ser, não aquilo o que ele é. É por isso que ele é totalmente envaidecido, ele precisa de elogios constantes para afirmar aquilo o que ele não é, mas sim aquilo que ele tem a vontade de ser. Mas como ele não é aquilo que ele deseja ser, ele precisa de pessoas que validem esse ser. É algo que não é. Então, as pessoas emprestam algo para ele do qual que ele utiliza de uma espécie de carapaça. São os elogios constantes. E isso se chama de pessoas satélites. Essas pessoas dão energia para o narcisista, porque o narcisista ele é um ser ausente de self, ele é totalmente parasitário. Então, quanto mais as pessoas elogiam, mais ele cria uma imagem idealizada de si. Você tem que prestar atenção no seguinte: o narcisista, a palavra, né, ela vem do grego narcos, ele é narcotizado consigo mesmo. Mas o interessante é que quando você ameaça o narcisista, o que acontece? Ele sente uma espécie de ameaça existencial ao ego dele. Ou seja, vai desencadear nele, tá, uma espécie de pânico primitivo e de aniquilação psicológica. O porquê isso acontece? Porque revela o ego frágil que ele tem sobre a máscara de superioridade. Se alguém o louva, ele se sente bem. Se alguém não o louva, ele não se sente bem. Mas a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, se ele não é adorado, ele faz outra coisa para que a pessoa fique ligada a ele, mesmo que seja uma atitude totalmente contrária, que é a perversidade. Ele age de perversidade para que as pessoas lembram dele, mas nesse caso ele teria que ter um traço de psicopatia, porque o psicopata ele tem sede de controle e o narcisista tem sede de ser adorado. Tá? Então o psicopata ele é muito mais frio e calculista. O narcisista não, ele precisa ser afirmado pelos outros constantemente daquilo o que ele não é. Então quando você, por exemplo, tira esse poder dele, ele fica totalmente em pânico. O que seria esse pânico? Ele fica totalmente perdido. Ele não sabe buscar recursos se todo mundo o despreza. Então, ele vai sentir uma espécie de vazio, uma espécie de angústia também. Mas a angústia que ele tem não é referente da validação que o outro dá para ele, embora que ele precise. Tá? Mas por quê? Porque se alguém não o elogia, ele não se sente. Então é por isso que quando ele está sozinho, ele tenta sempre se firmar que ele é lindo e maravilhoso, porque ele não quer olhar o caos que ele tem dentro dele. Então é por isso que, na verdade, ele fica totalmente reativo, que é o outro tópico que eu quero falar com vocês. Ou seja, ele age de um modo totalmente torrencial. A raiva dele é totalmente torrencial. Por que isso acontece? Porque você, quando rompe o ciclo com o narcisista, ele sente tristeza. Mas não é a tristeza pelo vínculo. Ele sente tristeza, na verdade, né, e ódio pela afronta que você fez ao domínio dele. Então ele sempre vai buscar uma maneira imediata de reestruturação do seu ego. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer, por exemplo, de coerção, de ameaça. Da primeira vez, ele pode fazer coerção ou ameaça, ou então se fazer de vítima, sempre dependendo do contexto. Se ele se faz de vítima e não dá certo, ele faz como coerção, porque ele sempre tem que a necessidade de manter controle. Ele quer se sentir bem com ele mediante uma relação que ele tem com o outro, não referente ao outro. Ele não quer ter uma relação de bem-estar com o outro, ele quer ter uma relação de bem-estar consigo, porque quando ele está sozinho, ele não aguenta se olhar. É por isso
que é difícil você ver um narcisista que está totalmente sozinho, ele sempre precisa de alguém. Então, o que que ele faz, na verdade, quando você o enfrenta? É isso que você tem que tomar cuidado, porque ele é um ser totalmente, vamos dizer assim, passivo. Né? Passivo ativo. Por quê? Porque quando você o nega, ele vai ficar nervoso, ele pode ficar, por exemplo, irascível, pode te perseguir e fazer hovering, tá? Ou seja, então ele vai começar a falar com você praticamente o seguinte: você me trata dessa maneira, logo eu que eu te tratei tão bem, né? Ou seja, ele não faz nada, mas ele acredita que faz tudo pela pessoa. Ele faz o mínimo de esforço, mas ele quer ser totalmente o centro da reunião. Ele quer ser adorado, ele quer ser ovacionado. Então, quando a pessoa tira esse poder dele, ele fica totalmente desequilibrado. Mas antes de continuar aqui com o tema, né, se vocês estão gostando do vídeo e do tema de hoje, né, que nós estamos falando, nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas-feiras às 20 horas. E também se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E dê um joinha e comentem, por exemplo, qual tipo de ameaça que vocês enfrentaram, né, quando você desafiou o narcisista, porque você tem que ter muito cuidado, que é o próximo tópico. O que que acontece quando você desafia o narcisista, quando o ego dele está totalmente fragilizado, né? Porque ele tem, na maioria das vezes, por exemplo, né, um ego totalmente abandonado, né? Abandonado mesmo, né? Não teve uma criação muito boa, por exemplo. Ele tem um processo de ferida narcísica. Ele sempre vai agir com vingança sutil, né? E ele sempre vai agir desse modo furioso. Então ele vai ter, na verdade, essa espécie de mecanismo de defesa ativado. E esse mecanismo sempre vai agir mediante a frustração, a raiva e os jogos mentais. Mas quando ele faz isso, ele sente medo. O medo é a mãe de todos os sentimentos. Então é por isso que ele faz isso, tá? Ele ativa esse mecanismo de defesa. E como ele vai fazer isso com você, quando você o ameaça? Ele vai trabalhar de desvalorização intensa, né? Ele irá reduzir a sua autoestima e negar o seu valor. Ele vai ter uma espécie de fantasia de vingança. Ele vai elaborar planos mentais de retaliação, seja de modo direto ou indireto, para te desestabilizar. E como ele pode usar isso? De triangulação. Ele vai se utilizar de pessoas, ele vai se recrutar de terceiros para validar a superioridade dele sobre você. Aquela pessoa que você acha que é seu amigo e ele fala assim com você, ou amigo, né, ou amigo. Nossa, mas ele é tão bom com você, por que que você não dá uma chance para ele? Porque ele é uma pessoa tão boa, ele apenas está passando um problema, né, que é muito complicado agora. Então você tem que entender, né? Então ele sempre se utiliza dessa espécie de macacos voadores. Isso se chama de macacos voadores, que essas pessoas, eles prestam serviços aos narcisistas. E os narcisistas também manipulam essas pessoas, tá bom? Então, como ele vai fazer, como ele tem esse excesso de grandeza muito grande, ele nunca vai querer sair por baixo, tá? E também ele vai ter que é o outro aspecto, né? Que é o ciclo de manipulação reativados. Ou seja, como ele se sente totalmente abandonado, ele vai correr atrás de você. Ou de uma maneira ele vai querer a sua atenção para que você volte o admirar. Então ele sempre vai fazer táticas para recuperar o controle. E muitas vezes você pode entender que ele sente sua falta, que é carinho, que é afeto, que é dependência emocional, mas na verdade não. Ele sente falta do sentimento que ele tem sobre você. E qual é o sentimento? É o sentimento de controle. O relacionamento que o narcisista tem é com o controle que ele tem sobre as pessoas e não acerca das próprias pessoas que ele se relaciona. É por isso que ele fica totalmente desestabilizado quando ele é confrontado. Então quando o seu poder, por exemplo, é solapado, quando a pessoa abandona ele, vai, né, ou o namorado larga da mulher que é narcisista, ou a mulher larga do namorado que é narcisista e corre atrás de outras pessoas,
não digo correr, né, mas conhecer outras pessoas diferentes, outros amigos, outras as amizades, ele vai virar praticamente um stalker, tá? Então ele sempre vai fazer o quê? Vai se utilizar de estratégias para tornar até mesmo a sua vida praticamente um inferno, que é o último tópico. O que significa isso? Que é o perigo invisível. É a vingança sutil, né? Como ele não tem mais o sofrimento que você dá para ele sempre pensa: ah, se você não fica comigo, praticamente você não vai ficar com ninguém. Então o que ele vai fazer? Vai trabalhar como calúnia, difamação, sabotagem, né? Ele vai buscar destruir a sua credibilidade, né? Por quê? Porque você fugiu do controle dele. Então sempre vai utilizar dessas táticas para poder te dominar, tá bom? Esse vídeo aqui que eu fiz com vocês faz referência também ao outro vídeo que eu fiz há 2 anos, tá? O que o narcisista realmente sente quando você o ignora. Então eu dei uma repaginada aqui para vocês, tá bom? Contando mais informações a respeito. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, e se vocês, por exemplo, se identificam com alguma dessas características que eles fizeram com vocês, entre aqui em contato conosco e dê um clique, né? Como uma espécie de um tapa na cara do narcisista, né? Mas fica praticamente, né, a escolha de vocês. O que praticamente que eu quero aqui passar para vocês é apenas informação, tá bom? Se vocês quiserem saber se uma pessoa tem narcisismo ou não, o certo mesmo é você passar no profissional, né? Eu sou um estudioso, conheço pessoas que são, né, psicólogos e psicanalistas e doutores, e essas pessoas me influenciaram muito até, tá bom? E eu leio obras também, mas sempre eu indico que vocês procurem um terapeuta. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo, e até a próxima.